Boa tarde, galerinha. Marcelo na área. Estou aqui na sede do DAE e vou fazer um vídeo aqui a respeito de configuração do equipamento M9, né? Ou S5, né? Hoje é dia 27/3, 17h54. E primeiramente eu vou estar passando pela parte de configuração do equipamento, né? Posteriormente a gente vai fazer alguns vídeos de métodos de medição e depois avaliação de relatório, né? Então pega o refrigerante, abre a pipoca, que isso vai demorar um pouquinho. Meu equipamento DM9 ele está ligado aqui na minha sala, né? Então a gente não vai simular nenhuma medição. Vamos só por enquanto pela parte de configuração, né? Abrindo aqui o software do M9, nós temos aqui, tem algumas pessoas que estão com algumas configurações do M9 anterior. Aqui atualmente estamos usando a 4.1, né? Feita em 26 de abril de 2018. Aqui não tem muito o que mexer antes de conectar o equipamento. A única diferença é que quando você instala ele vem em inglês, né? Mudando o equipamento para português e com o equipamento já ligado funcionando, vamos lá conectar ao sistema. M9 4686, beleza. Ele vai fazer uma rápida avaliação. A diferença desse equipamento aqui, no meu caso aqui, ele está ligado com aquele cabo de 10 metros. Se ele estivesse ligado com o método usando as pilhas, e se as pilhas estivessem fracas e diferentes dos outros equipamentos anteriores, aqui na tela mesmo ele já aparece um aviso que as pilhas estão fracas, né? Então seria bom você recarregá-las ou substituí-las aí, se não forem recarregáveis. As questões de configurações aqui, normalmente você só se atenta onde tem essas partes vermelhas aqui, né? Tem algumas configurações aqui que já ficam padronizadas do sistema que a gente não mexe. Uma delas é essa configuração de unidades aqui em cima. Isso aqui sempre mantém unidades métricas. Exportação automática para... Eu acho que faltou aparelho aqui, ó. Seria para o aparelho, seria que ele já salva automaticamente no seu computador ou no próprio celular. Habilitar balde rede serial fast. Isso aqui é configuração padrão, né? Isso aqui a gente nem mexe. Essa opção aqui de atualizar relógio, você tem... Ela atualiza o relógio que está configurado aqui na sua máquina. Se isso aqui tiver diferente da data que você está, então provavelmente no sistema sairá diferente também. Só que também você pode vir aqui e mudar, né, manualmente aqui, ó. Anteriormente aqui eu já tinha colocado dia 28, né, mas hoje é dia 27, ou sincronizar com o PC, né. Aqui está marcado dia 28/3. Eu vou somente sincronizar com o PC e tudo mais. Você tem que tomar cuidado com essa parte aqui referente ao celular. Normalmente tem umas pessoas que não usam o celular e ele fica muito tempo desligado. E no celular ele fica com a data de 2003, talvez seja a data de fabricação do celular, ou do firmware do celular, do software. Então, se você não se atentar aqui, todos os dados quanto o relatório final sairão com data de 2003. Lá no celular daquela caixinha, ele tem uma opção equivalente a essa aqui, ó, que você pode desmarcar e colocar a data que você quiser. Caso você perceba que o seu M9 já está com a data correta, da data real que você está medindo, você não precisa marcar nada, você não precisa usar a opção marcar a hora, simplesmente você pode ir lá e dar um completo, que automaticamente ele vai validar a mesma hora. Às vezes isso pode trazer um problema aqui, ó. Ou ele pode mudar todas as datas para 2003, ou simplesmente essa daqui, ó. Daqui a pouco eu mostro para vocês uma delas que aconteceu isso. Essa data do arquivo ela fica em 2003, mas as demais ficam aqui as datas corretas, né? Vamos à opção agora testar sistema. Isso aqui não tem nenhuma novidade, né? Se o equipamento estiver funcionando tudo bem, ele não vai apresentar nenhum erro. Isso aqui ele faz um pequeno teste no sistema para ver se está tudo ok. Você pode ter problema nessa parte aqui se as pilhas também estiverem muito fracas, né? Você inicia o teste aqui, ele fica aqui travado, aí ele não sai, ou ele dá um erro aqui de bateria menos com 12 volts. Normalmente o equipamento funcionando e as pilhas em ótima carga não acontece nada, não. Essa parte aqui de mudar configurações e detalhes do local aqui, isso aqui a gente segue um padrão de preenchimento que eu mesmo adotei, né, para não haver confusão, né. Deixa eu puxar aqui. Aqui nós estávamos colocando aqui o nome do posto,
Pires, o prefixo do posto, 3D016, o município que ele está. Opa. Nome do posto, prefixo município, a equipe, né? João e Maria. O método de medição que você faz a medição, né? Sendo ela corda, ponte, ou também pode ser simplesmente barco, né? Que você atravessa aquela corda, né? De uma margem para outra no rio e vai segurando, controlando a velocidade. Ou barco traço motor, que você usou o motor também, onde não dá para atravessar a corda, que você coloca um método de medição, né? Essa parte aqui de número da medição, eu adotei a data, porque eu já tive problema com algumas firmwares, e principalmente com o celular, que isso aqui ficava zerando, ó. Teve uma firmware que deu um problema e essa parte aqui ficava resetando. Então, você coloca a data corretamente do dia, tipo a data de hoje é 2019, 03/27, você manualmente você evita, se o equipamento der algum problema no sistema, você não vai dar nada, né? Porque você já colocou a data correta. Em comentários aqui eu tinha adotado para colocar o valor da escala, né? Mas essa nova versão do 4.1 do software e do firmware, no relatório, ele tem uma opção que ele incluiu a escala à parte ali. Então, normalmente aqui a gente está colocando a escala, né? Escala 1,80. Aqui você também pode colocar o nome do rio, se você quiser, né? Eu vi só uma outra pessoa, deve ser o Mário, não sei, o Gilmar, que anda colocando o nome do rio em alguma informação aqui, né? Como isso aqui não está nenhum padrão adotado, esse aqui eu adotei só para não virar muita bagunça, você pode colocar o nome do rio nos comentários se quiser, né? Porque também não tem outro lugar que adota o nome do rio, né? Esse preenchimento aqui, futuramente isso aqui será importado diretamente para o SIB em modo ASCII, se eu não me engano, ASCII 2, alguma coisa do tipo, não sei se é em Excel. Então todas essas informações você tem que preencher elas exatamente de acordo com o posto. Se eu chegar aqui e colocar aqui 3D015 e o sistema lá do SIB estiver para importar o prefixo para jogar a medição na pasta, isso aqui possivelmente ia para a pasta do Guaripocaba, do posto Guaripocaba. Então isso aqui a gente tem que preencher corretamente. Não pode haver erros nisso aqui, senão vai ficar jogando informação, vai ficar jogando medição dentro de uma pasta que não é exatamente dela, né? Essa opção de fonte de dados, GPS conectado, sempre fica assim, né? Porque na maioria dos casos usamos GPS, apesar de não validarmos o GPS como medição. Essa calibração de bússola aqui, máximo pitch roll 15, é recomendado que você faça mais ou menos 2 voltas entre 60 e 120 segundos. Aqui que está um probleminha. Normalmente eu faço com isso aqui, às vezes eu faço 8 medições no dia. Se as distâncias ou o comportamento do rio mudar entre elas, eu faço outra. Por quê? Primeiro porque a gente tem aqui a influência magnética de cada local. Se você mede 3 locais, um próximos do outro, bem próximo um do outro, aonde as influências magnéticas você vê que não tem nenhum problema, e também a ondulação do rio, aquelas ondas lá, se elas não são muito fortes, elas são sempre baixas, que nem nesse caso eu fiz uma calibração com pitch roll baixo, eu utilizaria a mesma calibração, eu não faço a mesma calibração. Agora, se eu vou medir um rio que tem uma influência magnética diferente, principalmente porque tem aquelas torres de energia que ficam passando ali às vezes do lado do rio, isso aí pode alterar alguma coisa, eu faria outra calibração, né? Aqui mesmo no equipamento ele fala, ó, as travessias devem ser feitas, nesse caso aqui, com baixa inclinação, ou repetir a calibração com pitch roll mais elevado, se possível. Essa parte aqui de mais elevados é quando você tem aquela situação de enchente, né? Fica fazendo ondas muito fortes, aí também você tem que abaixar mais a profundidade dos transitores, porque o barco ele começa a pular da água, e se você está usando o feixe vertical ou o bototrack para referenciamento, às vezes ele pode perder na opção de ele estava e para onde ele foi, né? Se você tira o equipamento da água, né? Não são todos os casos que acontece isso, mas é uma possibilidade de acontecer, né? Então, você faz no caso, quando tem muita onda, muita força da correnteza,
Você faz aqui a calibração com os pitch rolls mais elevados e a profundidade dos transitores você abaixa. Dentro do padrão que a gente usa 0,6, você vê quanto mais você abaixou e soma, né? Colocando assim 12 centímetros, 15, 20. Isso aqui dá um belo resultado. Se você abaixa e não muda isso aqui, dependendo de quanto vazão estiver passando, dá uma bela alteração, né? Cada caso é um caso, né? Então isso varia. Agora, nas configurações do sistema aqui, nós temos aqui profundidade dos transitores, região filtrada. Essa opção de região filtrada, isso aqui começou a ser alterado sozinho nos últimos softwares. Nos anteriores ele não mexia nisso aqui, independentemente de quanto você colocava aqui nas profundidades dos transitores, né? Então eu continuei adotando o padrão 0, né? Eu não parei nem para ver ainda qual que é a diferença de você utilizar a região filtrada 0,22, ou se você colocar aqui 0,8, ó, ele altera para 24. Eu sei que uma vez, isso aqui, quando eu não vi que isso aqui estava mudando sozinho nas novas atualizações, isso aqui estava demarcado um valor aqui, eu não consegui medir. Ele fez uma linha preta na minha tela assim, e não aparecia nenhum tipo de resultado. Não iniciava margem, não fazia célula, não fazia nada, né? Então, eu continuo adotando o padrão 0. Dos meus testes que eu faço com o molinete e com o M9, eles batem ali no seu 6% ali de um equipamento para o outro, às vezes menos, né, porque o M9 é muito mais preciso, mas eu não parei para fazer teste com região filtrada ativa ainda para ver, né. Salinidade é em rios salubres, né, você tem que ter um equipamento para medir a salinidade do rio, e você coloca a informação aqui. Isso aqui altera muito o valor, hein, se você não colocar e tiver salinidade, dependendo, aquela coisa, né? Cada caso é um caso, né? Cada rio varia, se a salinidade é baixa, se é alta. Declinação magnética também é importante. Eu não sei se vocês notaram, o meu equipamento aqui ele está com ponto, ó. Esse notebook meu aqui, ele não está como vírgula, como o padrão que todo mundo usa. Ele está como ponto que eu precisava me mudar para fazer um negócio aqui. Se você vir aqui, o celular também é ponto, né? Lembrando isso aí, né? Não é vírgula. Você tem que usar o padrão que o equipamento está adotado, né? Se o seu computador estiver com ponto, usa ponto. Se estiver com vírgula, usa vírgula. Se você vir aqui e colocar menos 21, vírgula, sendo que é ponto 0, quando você apertar o Enter aqui, ele vai colocar outro valor. Ó, ele colocou menos 210. Menos 20,9. Menos 209. Isso aqui antigamente alterava um valor muito maior, né? Tá alterando um pouco. Então você tem que seguir o padrão, né? Se é vírgula, você põe vírgula. Se é ponto, você põe ponto, né? Opa, volta, ponto. Nessas configurações do sistema aqui, acho que a gente só mexe nessas duas opções. Aqui embaixo, aqui, ó, não está aparecendo, porque eu estou conectado direto no cabo de 10 metros. Aqui embaixo tem uma opçãozinha importante, que seria a força do rádio. Se você está numa distância média, eu recomendo que você use o padrão médio, né? A força média. Se você está muito próximo ou dentro do barco, do lado do M9, coloca no baixo aqui, ó. E se você estiver muito longe, se precisar, você coloca no alto, né? Só que isso aqui gasta muita bateria. Então, se você vai medir muita vazão dentro do barco, anda sempre no baixo. Uma coisa que eu não entendi também é porque quando a gente está medindo vazão aqui, eu não parei para desvendar o porquê disso ainda. Quando você mede com o notebook, se ele chega ali nos 8.4, 8.3, você já tem muito problema de perda de comunicação entre o notebook e o M9. Essa parte aqui em cima, aqui, que ele fica rodando azul, ele começa a ficar vermelho. Agora no celular não, no celular eu já consegui medir até 7.3, trazia umas boas vazões, não travava, talvez porque aquele adaptador branco lá que você usa para fazer a transferência de Wi-Fi para Bluetooth, talvez ele seja muito bom e consiga pegar um bom sinal, né? Não sei ainda porquê, mas se você estiver muito próximo do rio, eu recomendo você usar sempre baixo, né? Essa parte aqui de cima, que eu acho que eu pulei aqui, eu não lembro, é o deslocamento da antena que fica em cima do M9, em cima da DCP, se você tirar ela dali. Se você vai fazer uma medição de vazão num rio muito grande, muito largo, né? A margem dele é um fundamento largo. Se você tirar aquela antena e tiver que colocar ela em cima da embarcação maior, você vai ter que colocar esse deslocamento, ó. Nunca precisei usar isso aqui também, não sei nem como que usa isso aqui, como que faz as distâncias. Acho que talvez seja em metros. Você tem que dizer qual que é a distância da embarcação que está aqui em relação a onde está a antena. Ele fazer algum tipo de compensação de largura, não sei muito bem.
Essas informações aqui, referência para trajetos aqui, sempre padronizado está assim, né? Você usa Bototrack. Referência para trajeto, Bototrack ou os dois GPS, as duas opções de GPS. As referências para profundidade é o feixe vertical ali no meio ou os 4, que é o Bototrack. Esse sistema de coordenada a gente sempre usa NU, né? No meu caso, no meu uso do M9, eu não chego a usar essas duas opções. Isso aqui fica sempre ativado. Correção de velocidade de som ou velocidade, temperatura de água, a gente usa o automático, né? O que o sensor mede, né? Nunca precisei usar isso aqui, também não sei nem como que usa essas correções. Esse aqui é se eu tivesse um termômetro, isso aqui até que é fácil, né? Você mede a temperatura da água e coloca aqui, né? Agora essa correção do som, desconheço. Vamos lá, já preencheu metade. Ó, trajetos compostos, ele está marcando como desabilitado. Até onde eu sei sobre referente a esses trajetos compostos, ele mede com todas as opções, né? Ele mede com o trajeto com o Bototrack ou o GPS e a profundidade com o Bototrack ou o feixe vertical, né? Com o Bototrack ou o GPS e a profundidade. Até onde eu sei, isso aqui ele mede com todas as opções. Se eu me lembro bem, nos firmwares anteriores, quando você configurava a declinação e a calibração, isso aqui ativava. Agora isso aqui está desativando, não sei porquê, mas no meu caso eu deixo sempre ativo. Configuração de margem que você não mexe aqui, isso aqui você deixa quietinho, porque você coloca depois. Extrapolação de sistema eu sempre tiro, porque esse equipamento ele mede 40 metros de, segundo ele, né? Ele mede 40 metros ali de velocidade. E mais 40 metros que ele extrapola, então ele mede um total de 80 metros de profundidade, 40 de velocidade, o resto ele extrapola, né? Ele consegue extrapolar o valor. Só que o meu máximo que eu já peguei de um rio tem 10 metros de profundidade, então eu não mando ele descartar, eu mando ele medir toda a profundidade. Depois eu vou mostrar isso na prática aqui no relatório. Bom, preenchendo essas opções aqui, todas ficaram verdes, né? E vamos lá, ligar o sistema. Só um minutinho, o telefone está tocando. Bom, continuando aqui, vídeo pausado, o telefone está tocando. Iniciar medição. Obviamente aqui não vai aparecer nada, não vai aparecer o desenho das células, porque o equipamento está fora da água, né? Não vai aparecer deslocamento de GPS, aqui você fica mais ou menos de olho na voltagem. Aqui está 18 porque está conectado diretamente. Quando você desce o barco e vai começar a fazer a margem, eu vou explicar com uma aberta que é mais fácil. Aqui já informa, o equipamento está comunicando, isso aqui, você sempre fica de olho nisso aqui, ele vai ficar vermelho se parar de comunicar. Essa opção aqui informa que ele não está medindo nada, ele tá ou não está fazendo vertical ou está fora do rio. Bom, padrão básico. Perfilando não está fazendo nada. Aqui a gente tem umas informações. Ele faz uma vertical por segundo, então é fácil, eu consigo saber de quanto número de verticais, quanto tempo vocês levou para atravessar, a duração de cada medição. Algumas informações básicas aqui, vamos lá. Iniciando a margem, escolhendo margem esquerda ou direita, distância, lembrando que isso aqui você pode editar, né? Opa, ponto, vírgula, não ponto. Isso aqui é editável novamente, e cota. Essa opção de cota aqui, obrigatoriamente você tem que pôr isso aqui. Você não pode colocar depois, depois você também pode pôr, né? Mas obrigatoriamente você tem que marcar. Eu vou mostrar no relatório por quê. 20 segundos de margem, inicia a travessia. Faz a travessia de um lado para o outro. Eu percebi olhando alguns relatórios de alguns técnicos que vocês estão fazendo a travessia muito rápido. No treinamento foi falado para você fazer uma travessia com o barco mais devagar do que a água. Mas não quer dizer que a velocidade da água está muito forte que você pode passar o barco correndo. Quanto mais verticais você faz, menor será a extrapolação, melhor será o resultado e menor será a extrapolação. Aqui, ó, você fez o tempo de travessia, finaliza a travessia, coloca a distância da margem que você está, se a margem é gradual ou vertical, e finaliza. Espera aqui os seus 20 segundos. Esperou os 20 segundos, finaliza. Você pode ver que o equipamento ele está fazendo margem, você nem precisa ficar descendo aqui, ó, para ficar olhando esse número de células aqui, ó. O simples fato, você olha pelo desenho, ó. Pelo desenho, aqui não está mostrando nada, né? Deixa eu desligar esse equipamento
E agora eu vou abrir uma medição que eu fiz aqui. Não, antes de mostrar a medição, eu vou mostrar uma coisinha que eu não sei se tinha nos outros equipamentos. Se você quiser fazer a retirada de dados de algum equipamento, você simplesmente liga o M9, né? Eu acabei de desligar, vou ligar de novo. Você liga o equipamento do M9 sendo com pilha ou com cabo de 10 metros e você vem nessa aba de sistema aqui, ó. Como eu não desliguei o M9, algumas informações prevaleceram. Principalmente essas informações aqui, elas só somem a partir do momento que você vai lá e tira as pilhas do M9. Se você desligar o celular ou o computador e ligar de novo, as informações prevalecem. Aqui, ó, opção de sistema aqui na aba inferior. Você tem todas as medições que você fez, ó. Então, quando você tem aquele problema de estar faltando verticais, que é o que vai acontecer agora aqui na minha tela, você simplesmente pode vir aqui, ou você baixa tudo de uma vez, ou você seleciona as que você quer para você complementar o relatório. Lembra aquela opção lá que eu falei que dava pau no relógio? Aquela aqui, ó. Aqui, ó. 2003, ó. 2003-0101, meio-dia. Sendo que a medição de vazão ela foi feita dia 26/3/2019. Às vezes, essa data, ela impregna no relatório inteiro. Nesse caso aqui não aconteceu isso. Olha o tanto de medição que saiu como 2003, pelo fato de eu estar usando um celular. Agora 2019, 2019, 2019, 2018, só foram essas mesmo. Bom, deixa eu abrir agora uma medição aqui para mostrar o relatório com data de 2003. Olha aqui, ó, 2003-0101. Só que quando você abre ele, ó, você tem a medição de vazão, tudo bonitinho. Ó, apesar daqui em cima estar 2003, ó, ele não pegou aqui embaixo, ó. Só que essa data aqui ficou errada. Essa data aqui foi a última atualização do relógio que eu fiz no sistema, só que a data estava correta, porque era exatamente esse horário que eu estava. Essa informação aqui foi a última vez que eu atualizei o relógio. Nesse dia aqui, dia 26/3, eu não atualizei o relógio porque o relógio já estava certo. Então eu não precisei mexer, né? Faltou só uma informação aqui. Corrige isso daqui, ó. Ó, você preenche até pelo celular corretamente, você não tem que fazer muita alteração, ó. Coloquei os dois prefixos PNQA, porque não são postos da E. Juquitiba, Marcelo Manuel, corda na ponte, 2019-03-26, né? Caso de erro no relógio, como eu falei. 0326, escala 080. Os demais preenchidos corretamente. Não fiz a calibração lá, porque dia 22 eu também tinha medido lá nesse mesmo horário, né? Eu medi, mas não era essa data, né? Então não fiz a calibração, estava no mesmo posto. Extrapolação dos 10% retirada. E temos aqui. Como eu falei, pelo próprio desenho, você pode ver, ó, o quanto de... Você não precisa nem ficar baixando isso aqui para olhar aqui, ó, o número de células. Pelo próprio desenho, ó, você conta. Cada linha dessa aqui equivale a uma célula. 1, 2, 3, 4, 5, a gente não dá nem para contar. Bom, agora deixa eu abrir um exemplo aqui de medição aqui que eu fiz. Vou explicar outra coisinha. Video there, fotos, backup, vídeo. Isso aqui é uma medição que foi feita no posto 3E125. Ó. O arquivo está faltando verticais ou está incompleto. Lá na opção sistema, onde eu falei, você pode pegar, né? Em alguns casos isso dá muita diferença. Em poucos casos dá pouca diferença. A primeira coisa que eu vou mostrar para você, ó, tá vendo aqui que você tem o deslocamento do GPS com o BotoTrack, ele está indo para o mesmo lado. Ó. Só por esse desenho, você consegue saber se a informação do GPS está errada, da declinação. Fazendo isso, ó. Ó, 21.0. Digamos que eu esqueci e coloquei 21,0. Ó. O GPS vai para um lado totalmente contrário do BotoTrack. Isso em questão de vazão. Deixa eu corrigir, ó, 27.5, 26.7. Bom, mudou a última casa aqui só, não mudou muita coisa, porque a gente está usando 21,0. Opa.
21,0. Ó, um foi para um lado e o outro foi para o outro. Se eu fosse usar o GPS, olha o que, ó. Aqui eu estou usando o trajeto Bottletrack, que esse é o trajeto correto, o azul. Esse é o trajeto com uma informação errada. Olha o que acontece. Menos 16 de vazão e menos 19. Como ele foi para o lado contrário, ele alegou que as margens estão invertidas. Mas se eu desinverter as margens aqui, ó, vai ficar 16 mil litros e 19 mil litros. Uma informação totalmente que não tem nada a ver. Apesar que uma travessia com a outra estão coerentes, ó, porque até a largura bateu um pouco, não está tão fora, não. Voltando para cá. Referência para a profundidade também você pode vir aqui quando você vai fazer... Deixa eu corrigir isso aqui primeiro. Menos 21,0. Oh, meu Deus, viu? Bom, feita a correção, agora os dois estão corretos. Vamos ver aqui, 25 metros de largura, 25,6, 25,3, um ótimo resultado. Mas agora, olha outro detalhe aqui, coisa besta, né? Coisa que você pode ficar atento que refina o seu resultado. Ó. Se eu fosse usar as profundidades com o Bottletrack, que são os 4, como eles são 4 feixes e tiram um resumo de uma área dos 4 ali, ele fica com uma área mais suave, né? Isso aqui, como é um feixe só, ele fica com mais inclinação aqui mais uns morrinhos aqui. Agora, outro detalhe que eu estou olhando aqui também, vocês têm que tomar cuidado dependendo do rio, dependendo da quantidade de erro, é isso aqui, ó. Esses espaços em branco aqui é o que mostra aquela informação, que houve falha de comunicação. O equipamento ele mediu, mas aqui no meu computador eu não tenho essa informação. Os resultados que estão aqui são 27,5 e 25,6. Isso dá 7,582 menos 6,718. Isso dá 864 litros de diferença um para o outro, considerando que está faltando informação de vazão. Agora eu vou abrir uma nova medição. Eu retirei as informações de dentro do M9, né, e vou abrir aqui e mostrar para vocês. Eu retirei ontem. Deixa eu ver quais são. Essas duas aqui, ó. Medição final 4613, 5011. Aqui, ó. 4613, 5011. Abrindo essas duas medições, olha a diferença do resultado. Deu 300 metros, mais ou menos uns 300 metros de largura. Não, 300 metros de largura não, aí, falando besteira. Ó, olha esse resultado de vazão que deu aqui, ó. Deu um bug na minha cabeça agora, esquece. Esse é um resultado com toda a informação de vazão, ó, sem aqueles buracos em branco. Deu 4 litros de diferença de uma vazão para outra. 4 litros para 27 mil litros, que daria 2.700 dentro dos seus 10% de erro. Dentro dos seus 10% de erro do molinete. Ó, é a mesma medição de vazão, Mariporã, 1,17 m, todas as informações preenchidas corretamente. Agora, eu estou recebendo algumas informações aqui, eu recebi algumas informações da Luzia e da Cecília, que parece que vocês que estão fazendo medição de vazão, vocês estão se atentando somente nisso aqui, ó. E eu estou percebendo que a duração de travessia que vocês estão fazendo é muito pouco. Vocês estão passando o equipamento muito rápido de um lado para outro. Que nem eu falei, quanto mais rápido, menos o número de verticais, que ele faz uma vertical por segundo, menos o número de verticais, maior o número da extrapolação. Então, meus rios, eu não sei se porque são rios excelentes para medir equipamento, né? São rios que não dão problemas. Os meus rios, eles não têm, eu não passo de 3% de erro entre uma medição e outra. Agora eu estou recebendo medição que você, nesse caso aqui, se fosse medir aqui, ela daria 27, a outra daria 22. As larguras que vocês estão trazendo nos relatórios também estão muito diferentes uma da outra. A área está batendo diferente, a velocidade média, a velocidade do barco que vocês estão atravessando. Todas essas informações têm que ser avaliadas. Não é simplesmente aqui a vazão bateu
não ficou vermelho aqui, né, que fica vermelho quando dá uma diferença, você emite um relatório e seja o que Deus quiser, né? Então você tem que avaliar todas as outras informações da travessia, né? Agora, o relatório, essa aqui é a mudança do relatório do 4.1, nessa versão de firmware. Ah, e voltando aqui, desculpa, esqueci de falar uma coisa. Às vezes você faz uma travessia aqui, que ele bate aqui 25... Ô, pernilongo safado. Ele bate aqui 25 metros de largura, 25.600. A velocidade média da água, ela bate um valor igual à segunda travessia, mas aqui bate uma largura de 40 metros. Então, o que acontece? A largura às vezes bate maior, a área às vezes também altera, só que a velocidade fica igual, ou pode acontecer diferente. A velocidade fica diferente, a área fica igual, e no final das contas ele traz uma vazão. Eu não entendi como que esse equipamento ele faz esse tipo de cálculo, de análise, né? Como que ele registra, como que ele corrige esse tipo de coisa. Mas eu já peguei algumas coisas com vazões exatamente iguais essas daqui, só que com algumas informações de larguras bem diferentes, né? Trajeto também, ó. O trajeto que eu fiz para ir e voltar nessa medição, que eu andei com o M9, não foge muito um resultado do outro, né? Então, seguindo lá, se você respeitar lá o equipamento igual um molinete, né? Se você respeita lá o que o equipamento faz ou não faz, você não tem tanto resultado, né? Agora eu vou pular para o relatório aqui. Esse aqui é o relatório de medição de vazão. A diferença do anterior para o 4.1 novo agora é que aqui tem o valor das cotas. Eu ainda estou, como vocês não estão colocando a cota naquela caixinha lá onde coloca a distância de margem, não está saindo aqui. Então, obrigatoriamente vocês têm que começar a colocar aqui, porque como isso aqui vai ser importado para o CIB em ASCII, ou sei lá qual formato, ele vai exportar essa informação para a informação da cota. E nos comentários você pode ficar colocando, se você colocar outros números, medir 50 metros a montante, 50 metros a jusante, fica meio difícil, às vezes você ficar colocando, ou não sei que tipo de programação, ou como que o programador vai fazer para importar isso, mas isso aqui já facilitou muito o trabalho dele, né? Porque ele vai ter um campo só com essas informações. Então, obrigatoriamente, naquelas caixinhas você tem que colocar o valor da cota. Os números da medição, calibração feita com sucesso, Outra coisa também que vocês podem analisar nesse relatório aqui é que se você marcar qualquer informação diferente aqui, ele avisa com asterisco no final. Se você vir aqui, ó, um exemplo, profundidade dos transitores foi 9. Isso aqui eu ponho 0. E GPS aqui, declinação magnética foi 21.2. Digamos que eu altere isso aqui somente em uma medição. Volta, 21.2. Somente nessa medição de baixo. Alterei para 21.2, teve uma leve mudança aqui. E a profundidade dos transitores eu vou colocar 8, vai. Isso aqui eu vou manter 0. Aplicar somente na de baixo, não aplicar em todas. Quando você vai emitir o relatório com informações diferentes, ó, uma está 6, a outra está 8. Quando você emite o relatório, ele coloca um asterisco. Está informando que uma dessas medições está diferente da outra, da profundidade dos transitores. Isso também altera aqui, ó. Referência para trajeto, se tiver alguma travessia diferente da outra, ele vai pôr um asterisco. Referência para profundidade, sistema de coordenadas ou coordenação, não sei, abreviada. Método de margem esquerda, método de margem direita, qualquer uma dessas que você coloque diferente, ele vai incluir um asterisco aqui, ó, que nem fez aqui em cima. E disso eu acho que era só.